Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Marcele Pimentel. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso capítulo 7, certo, gente? Alunos e alunas do 7º ano, vamos lá para mais um conteúdo relacionado aí aos aspectos gramaticais, certinho? Lembram que na última aula nós falávamos sobre os advérbios, adjuntos adverbiais, não foi isso? Pronto, aqui a gente vem para outros termos que fazem parte da oração, tá certo? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouco sobre aposto. Quem é aí que gosta de explicações, especificações? Pronto, quem gostar de explicar, deixar tudo mais específico, vai gostar aqui do aposto, tá, gente? Então, esse termo é um termo, gente, ele é acessório, tá certo? Ele não é assim essencial como sujeito e predicado, mas ele nos ajuda a esclarecer um termo. Olha só, comecei aqui colocando assim: Grande Sertão Veredas, obra-prima de Guimarães Rosa, é uma grande aula sobre temas existenciais. Eu poderia dizer assim, Grande Sertão Veredas é uma grande aula sobre temas existenciais, mas eu quis especificar um pouco, eu quis esclarecer mais. Vai que para quem eu falei não sabe quem é o autor, então já sei o que é que eu faço, coloco um aposto. Olha só, gente. Obra-prima de Guimarães Rosa vai esclarecer um pouco dessa obra. Poderia colocar ainda um pouco mais, me estender um pouco mais, mas dessa forma aqui eu já tenho o que a gente chama de aposto. Olha só, é o termo que se associa a um nome anterior a ele para, olha só, esclarecer, explicar melhor o sentido desse nome. Então, sempre que você cria uma explicação, um esclarecimento para um nome anterior, para um termo que você falou anteriormente, você vai ter um aposto, tá certo? Então, esse é o conceito para esse nosso primeiro termo, tá bom? Mas vamos a algumas observações sobre o aposto. Gente, além de explicar, esclarecer, o aposto também às vezes desempenha outros papéis dentro da oração. Por exemplo, ele pode ajudar você a enumerar algo, a resumir. Olha só esse exemplo. Gostei de conhecer alguns países. Aí, gente, eu vou dizer quais são. Olha só, Chile, Argentina e Uruguai. Esse termo está me esclarecendo, pessoal, quais são esses países. Então, aqui eu tenho também aposto, tá certo? Ele vai enumerar, ele está me esclarecendo de alguma forma quais são esses países, mas ele está enumerando. Eu poderia também, gente, eu disse aqui que ele pode resumir. Então, poderia falar assim, por exemplo, olha só. Eles trouxeram, vamos usar aqui lápis, caneta, livros, tudo que era necessário. Vamos usar esse exemplo para a gente ver essa questão, gente, do aposto poder também resumir, tá? Então, eu disse, ó, eles trouxeram lápis, caneta, livros, tudo que era necessário para aprender, por exemplo. Então, gente, esse tudo vai resumir o que eu falei antes, concordam? Então, esse tudo aqui também é um aposto, porque ele está resumindo os termos anteriores. O mais comum é vir uma explicação, é vir um esclarecimento, mas isso pode acontecer também com o termo aposto, tá certo? Outra observação, gente. O aposto pode eventualmente, às vezes, de vez em quando, referir-se a um termo mais extenso, como uma oração, por exemplo. Vejam que no nosso conceito, a gente fala em ele explicar, esclarecer um termo anterior a ele.
Mas nas observações a gente está vendo que isso às vezes muda um pouquinho. Pode ser aquela questão de resumir, como nós vimos, pode ser a questão de enumerar, e ele pode, em vez de se referir a um termo só, se referir a uma oração, gente, dando uma explicação melhor. Olhem só. As geleiras polares estão cada vez menores, sinal do aquecimento global. Olha só, gente, eu esclareci algo sobre essa oração toda. As geleiras polares estão cada vez menores, sinal do aquecimento global. Então, aqui eu também tenho aposto, tá certo? Então, ficam essas observações. Coloquei aqui na nuvem, gente, fique atento à pontuação. Gente, o aposto, ele é um termo que vai sempre, olha a palavrinha, sempre, aparecer com pontuação. Não sei se vocês já perceberam nos exemplos que eu coloquei, mas vamos voltar aqui. Olha só, Grande Sertão Veredas, vírgula, obra-prima de Guimarães Rosa, vírgula. É uma grande aula sobre temas existenciais. Gente, olha só, professora, o aposto vai sempre aparecer entre vírgulas, quase sempre, mas ele vai sempre aparecer com pontuação. Se ele aparece no meio da oração, ele vai sim sempre vir ou entre vírgulas ou entre travessões, tá certo? Mas ele não vai aparecer para vocês, gente, sem pontuação. Sempre tem que ter a pontuação. No outro exemplo que eu coloquei aqui, gostei de conhecer alguns países. Qual é a pontuação, gente, que tem aqui no aposto? 2 pontos. Ah, professor, então aposto pode vir entre vírgulas, pode vir depois de 2 pontos? Sim. Tem outro caso também, gente. Ali ficou entre vírgulas porque está no meio da oração. Aqui ficou depois de 2 pontos porque eu optei colocar para uma enumeração. Mas aqui nesse exemplo, olha só, ele vem depois de uma vírgula. Por que que não tem outra aqui? Porque acaba a oração. Então, a gente já vai saber o seguinte, apareceu no meio da oração entre vírgulas. Apareceu já para o final da oração, ou vai aparecer depois de 2 pontos, ou depois de uma vírgula. Mas sem pontuação, gente, só num caso, por exemplo, quando aqui é só uma palavra, a gente viu que ele, mas mesmo assim ainda vem, ó, depois de uma vírgula, tá certo? Então, vamos ficar atentos a isso. Gente, além desse termo, hoje nós vamos estudar também um termo chamado vocativo. Aqui é um termo que aparece dentro da oração. O vocativo já é um termo à parte, tá certo? Ele não é um termo que vai fazer parte nem do sujeito, nem do predicado. Como é isso, professora? Nós vamos vendo ao longo aqui da explicação. Qual é o conceito de vocativo? É o termo que, representando um nome, um apelido ou uma característica, é empregado pelo falante para chamar diretamente seu interlocutor. Gente, nós usamos sempre o vocativo. Quando eu falei aqui, gente, vamos ver aqui no quadro, pessoal, hoje a aula é sobre aposto e vocativo. Esse meu, gente, pessoal, chamando a atenção de vocês, é um vocativo, tá certo? Então, nós usamos vocativo direto, quando nós queremos chamar a atenção de alguém. Mãe, ei menino, isso é vocativo, tá certo, gente? Vamos ver isso no exemplo. Olhem só. Qual o problema, mamãe? Esse mamãe, que é o interpelativo, é um vocativo. Poderia colocar no início, mamãe, qual é o problema? Tá certo? O vocativo, ele não tem um local específico. Pode aparecer no início da oração, no final, no meio. Olha só. Professora, qual o capítulo que devo estudar? Aqui ele já apareceu no início.
Com você aprendi, grande mar, as melhores lições. Olha aqui, no meio da oração, tá certo? Gente, chamando a atenção também para a questão da pontuação, principalmente na escrita, porque na fala, quando eu uso um vocativo, eu posso usar mesmo só a minha entonação. Na fala eu não vou precisar de pontuação, nem vírgula, nem 2 pontos. Mas na escrita eu vou precisar sim usar a pontuação. Ah, professora, então quer dizer que tanto o aposto quanto o vocativo vão sempre precisar de pontuação? Sim. Olha só, quando ele aparece no início, bem no início da oração, como aqui, gente, ó, nesse exemplo, onde é que vai ficar a pontuação? Depois dele. Professora, vírgula. Qual o capítulo que devo estudar? Gente, se eu não coloco essa vírgula, vai mudar o sentido, vai mudar o termo, tá certo? Então, tem que colocar a vírgula. E quando o vocativo aparecer no meio da oração, ele vai ficar entre vírgulas. Olha só, com você aprendi, grande mar, as melhores lições. Então, no meio, entre vírgulas. E se ele vier no final, como é que vai ficar? Olha esse exemplo. Qual o problema, mamãe? Mamãe ficou no final, o vocativo está no final. Então, antes dele, vai ter que vir uma vírgula. Tá certo, gente? Então, não esqueçam essa questão da pontuação, porque na escrita nós só vamos poder ter essa entonação do vocativo se houver a pontuação. Caso não haja, a gente não vai poder identificar que é um vocativo, tá certo? Então, o aposto e o vocativo são termos que vão precisar sempre dessa pontuação. Como eles aparecem no início, no meio, no final e precisam dessa vírgula, desses 2 pontos, eu coloquei alguns exemplos para que a gente possa visualizar como é que a gente vai diferenciar um do outro. Vamos aqui. Antes de passar aqui para nosso exemplo, vamos só uma observaçãozinha sobre o vocativo, certo? Ele é um termo isolado, a gente até já falava sobre isso no começo, mas eu quero reiterar. Não integra nem o sujeito, nem o predicado. Então, nós já estudamos vários termos da oração durante o ano passado, este ano, né? Cada qual aí com seu livro, em outros capítulos, enfim. E sempre o termo ele está ali ou dentro do sujeito ou dentro do predicado. Então, nós estudamos, por exemplo, complemento nominal, adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto, e eles se encontram dentro da oração ou no sujeito ou no predicado. O vocativo não, ele é um termo à parte, ele é analisado à parte, tá certo? Por isso que a gente diz que ele é um termo, olha só, isolado, né? Sozinho, porque ele não está dentro de nenhum dos 2 termos que são chamados de essenciais, sujeito e predicado. A gente pode até constatar isso aqui no exemplo, olha só, pessoal. Coloquei assim: meu povo, vou melhorar as estradas do nosso município. Onde é que nós temos aqui um vocativo? Esse aqui ficou no início, né? Ó, meu povo é o chamamento. Vou melhorar as estradas do nosso município. Vírgulazinha, porque ele apareceu no início. Se nós analisarmos essa oração aqui, pessoal, olha só. Tem o sujeito, que está aqui implícito, eu, e tem o predicado, vou melhorar as estradas do nosso município. E o vocativo, fica à parte. Ele não vai entrar nessa análisezinha de sujeito e predicado, tá certo, gente? Se fosse um objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjuntado nominal que nós já estudamos, eles estariam aqui dentro de um dos termos essenciais. Mas, lembrem-se, vocativo, termo isolado, certinho? Então, vamos agora para esses exemplos que eu coloquei, para a gente diferenciar um pouco aí o vocativo do aposto, tá certo? Embora
eles, no sentido, nós vamos ver que eles nem se parecem. O que é que eles se parecem? Na existência dessa pontuação, tá certo? Então, a pontuação deles é que às vezes pode nos levar, a princípio, a pensar numa certa confusãozinha entre um e outro. Mas nós vamos verificar aqui que, falando assim, na função dele, dentro da oração, são completamente diferentes. Um é um chamamento, eu uso para chamar a atenção de alguém, que é o vocativo. O aposto, eu não uso para chamar a atenção de ninguém, eu vou usar para quê? Explicar, especificar, enumerar, percebem? As funções deles dentro de um texto vão ser completamente diversas, tá certo? Vamos então aqui, olha só. Mariana, você está bem? Gente, eu tenho um termo pontuado, posso ter um termo pontuado, tanto ele sendo aposto como vocativo. No entanto, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou especificando ou estou chamando a atenção de alguém? Chamando a atenção de alguém. Então, gente, olha só, se eu chamo a atenção, eu tenho o que em vocativo. Aí escrevendo aqui aposto. Chamou a atenção, vocativo, certinho? Olha o outro. Minha prima, pessoa a quem estimo, chegou de viagem. Olhem para esse termo aqui. Ele explica algo. Ele me dá uma informação a mais sobre minha prima. Então, o que é que eu tenho aqui? Aposto. Vejam, aqui não é chamamento. Aqui é uma informação a mais, tá certo? Eu poderia, lógico, ter uma formação, por exemplo, com esse termo, que aqui é sujeito, eu poderia usar em outro contexto como um vocativo, olha só. Poderia pensar, minha prima, onde está o livro? Eu chamei a atenção da minha prima. Então, aqui eu poderia ter um vocativo, tá certo? Mas aqui é um sujeito com o seu predicado e aqui a gente acrescenta uma informação sobre minha prima. Sempre lembrando, pessoal, de analisar os sentidos, os contextos, tá certo? E aqui no finalzinho, coloquei duas frases quase iguais, perceberam já? Quase iguais, mas elas têm uma diferençazinha. Alguém já percebeu qual é? Olha só, gente. No primeiro caso, eu tenho assim, menino, sai da rua. Olha só, é um chamamento, está pontuado. Que termo é esse aqui, gente? Vocativo. É um chamamento. Estou chamando a atenção de um menino para ele sair da rua. E embaixo, professora, não é a mesma coisa, não? Não, gente. Se não tem a vírgula aqui, eu tenho menino sai da rua. Estou dizendo que havia um menino na rua e ele saiu da rua. Menino sai da rua. Aqui, pessoal, eu tenho um sujeito. Lembrando, lá das aulinhas sobre sujeito, que eu não separo o sujeito do predicado por vírgula. Olha aí uma observação bem interessante. No vocativo, essa minha vírgula, ela é obrigatória. Eu tenho que chamar a atenção, então eu pontuo o vocativo com a vírgula. O sujeito, não. O sujeito eu não posso separar do predicado por meio de vírgula. Se eu coloco uma vírgula aqui, ele deixa de ser sujeito e vira o quê? Vocativo. Certinho? Então, gente, qualquer dúvida, voltem o vídeo, vejam novamente e façam atividades sobre o conteúdo, tá certo? Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.